Turma, dando sequência aqui às nossas aulas, né, sobre esse, esse povo grego, né, das cidades de Atenas e Esparta, nessa época aconteceram também muitos conflitos, né, e um desses conflitos foi justamente contra um dos povos que nós estudamos há pouco tempo, os persas, né, de Dario, né, que dominou boa parte da região, né? E esse conflito acabou recebendo o nome de Guerras Médicas. Por que Guerras Médicas? Porque os gregos, eles chamavam os povos que viviam ali no planalto do Irã de Medos, né? Esses, então, aquela região ali tinha um grupo, né, que descendia dos Medos e acabou recebendo o nome Médicas por isso, porque eles chamavam de médicos. Não tem nada a ver com esses médicos atualmente, tá bom? Uh, então, os persas, retomando aqui um pouquinho o assunto, os persas, eles, lembra quando a gente estudou, né, a Fenícia ali, os persas, eles já tinham dominado boa parte da região, né, e o império dele foi crescendo, e existiam algumas colônias gregas numa região ali chamada Ásia Menor, e os persas dominaram algumas dessas colônias, né, e teve uma cidade ali chamada Mileto. O pessoal dessa cidade, o povo, ele se revoltou contra os persas, e Atenas acabou apoiando, né? E nesse conflito a cidade de Mileto foi destruída. O que aconteceu? O rei Dario então declarou guerra a Atenas, porque Atenas é, apoiou a cidade de Mileto, tá bom? E Dario resolveu invadir pelo mar para chegar até Atenas. Aí ele resolveu chegar numa região chamada Maratona, né? Ali tinha uma planície, ele achou que ele chegando pelo mar e aportando em Maratona, dali seria mais fácil ele invadir a Grécia, porque a distância seria em torno de uns 40 e poucos quilômetros. Só que ali desencadeou uma batalha muito grande. E resultado, quem foi que venceu? Os atenienses. Aí, no final da batalha, um dos soldados de Atenas resolveu retornar de Maratona para Atenas para dar notícia que eles tinham vencido. Resultado, ele percorreu 42 quilômetros para dar essa notícia. E aí, depois que ele deu a notícia, ele acabou morrendo. Por isso que nos Jogos Olímpicos, a prova que encerra os Jogos Olímpicos é uma maratona de 42 quilômetros em homenagem a esse soldado. Bom? Né? Ok? Né? E é a distância da planície de Maratona até Atenas, tá bom, gente? 42 quilômetros. Se bem que hoje é 42.600. A só a título de curiosidade, é que existiam os Jogos Olímpicos em Londres. E a rainha Elizabeth, a imortal, rainha tão lúcida, ela estava numa sacada e ela queria assistir a chegada da prova. E de onde ela estava a 600 metros da linha de chegada. Então ela pediu que estendessem a prova em mais 600 metros, porque ela queria ver a chegada da prova da sacada, né, dali de onde ela estava, para ela assistir o vencedor passar ali junto dela. Resultado, isso acabou pegando. Aí a prova virou 42 quilômetros, né, mais 600 metros, 42.600 metros, né, por um pedido da rainha que eles resolveram, né, acrescentar e acabou ficando, tá bom? Então é isso aí. Essa é a famosa Batalha de Maratona, né, onde o rei Dario acabou sendo derrotado pelo exército de Atenas, né? E aí o seguinte, quando terminou a batalha, Dario retornou para a Pérsia e ele acabou morrendo. E aí o filho dele, Xerxes, assumiu, né? Mas aí teve que resolver alguns conflitos internos e depois ele montou o exército novamente e resolveu, né, atacar Atenas. Foi aí
que acontece a famosa batalha lá de uma região chamada Termópilas, onde o rei Leônidas conseguiu ainda segurar um pouco, né, o exército ali de Xerxes, até que Atenas e as outras cidades conseguissem montar o exército. Só que como Termópilas era um lugar isolado ali e fechado, era uma passagem estreita, Leônidas com 300 soldados, eles conseguiram segurar o exército de Xerxes. Foi aí que surgiu o famoso filme 300, né? E eu coloquei alguns pequenos vídeos para vocês sobre esse filme. E lá no filme, inclusive, mostra o rei Leônidas, aquele barbudo, né, discutindo com o emissário de Xerxes. E, por coincidência, no filme 300, quem interpreta Xerxes é um ator brasileiro, né, o Rodrigo Santoro, né? E mais tarde entrou um outro general espartano chamado Temístocles, né? Ele resolveu levar o povo para um outro lugar, e aí aconteceram outras batalhas e eles acabaram vencendo, né, o exército de Xerxes, e Xerxes se retirou de vez para a Pérsia, tá bom? Uh, Só que quando terminou essa batalha, essa guerra, as guerras médicas contra os persas, os gregos saíram fortalecidos, né? Porque os espartanos, eles se retiraram da guerra depois. E quem continuou lutando foi os atenienses. Então eles se tornaram a principal potência, né? Uma grande potência da época. E aí eles resolveram criar assim uma espécie resolveu fazer assim uma espécie de sindicato, de liga, tá? Né? Onde todas as cidades elas iriam se reunir e ela deu o nome de Liga de Delos, Delos, Delos. Liga de Delos, para quê? Eles iam formar tipo uma sociedade, né? Um grupo. E nesse grupo, todas as cidades que fizessem parte dessa liga teriam que estar sempre contribuindo para essa liga. Poderia contribuir com dinheiro, com ouro, com armas, com mantimento, né? Com carros de guerra, o que fosse. Mas as cidades teriam que contribuir. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte, que caso acontecesse uma nova invasão persa de um ou de um outro povo, eles estariam prontos, eles teriam armas, eles teriam mantimento, eles já teriam uma estrutura muito boa, né, para uma possível nova guerra, né? E o que aconteceu? Na época, o governante, o líder grego de Atenas era Péricles. Péricles acabou até utilizando muito desse dinheiro, né, em benefício de Atenas mesmo. Aí Atenas se desenvolveu muito. E aí o que aconteceu? Esparta ficou com medo do crescimento de Atenas. Falou, ó, Atenas está crescendo muito, possa ser que Atenas vai querer interferir nos nossos negócios com outras cidades. E aí acabou acontecendo realmente essa interferência, né? Tem uma cidade chamada Megara, era uma cidade que sempre fazia muito negócio com Esparta. Atenas acabou interferindo, né? E aí Esparta resolveu criar também uma outra liga. Já que Atenas criou a Liga de Delos, Esparta resolveu criar a Liga do Peloponeso, né? Onde cidades que fizessem negócios que apoiassem Esparta faria parte dessa liga, né? Aí as duas começaram a se rivalizar e já tinha duas ligas formadas. A Liga de Delos, com Esparta à frente, e a Liga do Peloponeso, com a liderança de Esparta, tá bom? E aí não tardou para que uma guerra acontecesse, né? E aí a guerra deu o nome de Guerra do Peloponeso, o nome da liga. Por quê? Porque ali tem uma região chamada região do Peloponeso, né? Uma península, né? Acabou levando esse nome, tá bom? Na página 193 do livro de vocês está falando sobre isso, tá? Isso aqui que eu comecei a falar, gente, as guerras médicas, elas estão na página 190, tá?
vocês vão assistir essa aula aí, vocês vão ver aí vão fazer acompanhamento pelo livro da página 190, 191. Na página 192, inclusive, tem um pequeno texto, né, explicando sobre o exército ateniense, o tipo de armadura que eles utilizavam, como eles lutavam, a organização, tá bom? É bem legal isso aí. Na página 193, né, eles estão falando da Liga do Peloponeso, eles estão falando da Liga de Delos, né? E vocês, por favor, acompanhem, tá bom? E essa guerra acabou, olha só que coisa, gente. Essa guerra durou 27 anos. Teve um período ali de paz, né? Dentro de uma guerra existem diversas batalhas. Às vezes Atenas vencia, às vezes Esparta vencia. E aí, tem um general ateniense chamado General Alcibíades. Ele resolveu atacar Siracusa, que era uma aliada de Esparta, né? E resultado, olha só onde é que os espartanos foram se meter. Os espartanos estavam em desvantagem na guerra, resolveram pedir ajuda justamente de quem? Dos persas. Olha só. Os persas falou, a gente ajuda, agora vocês vencendo, nós vamos querer muito território. Acabou saindo caro, né? Resultado, com a ajuda dos persas, os gregos eles recuaram para dentro da cidade de Atenas e resultado, isso não tem no livro de vocês, só para complemento, o que aconteceu? A doença acabou contraindo, né, uma peste e muita gente morreu. Por quê? Porque eles estavam isolados dentro da cidade, né? E vocês viram aqui hoje, o bom exemplo é essa Covid, né? Que está tão atual aqui entre a gente. Se não fosse um isolamento que a gente está fazendo, a doença tinha se propagado muito mais, né? Então, naquela época, né, uma simples febre amarela, uma gripe, gente, era fatal. Então, o que acontece? Eles foram para dentro dos muros, né? Porque eles tiveram que recuar e acabou morrendo muita gente. E isso, Esparta acabou vencendo a guerra e eles tiveram que ceder muito território para os persas, tá? A guerra durou 27 anos, então foi essa aí, né? Foi a guerra do Peloponeso, Atenas versus Esparta. Atenas fundou a Liga de Delos, Esparta fundou a Liga do Peloponeso. Chegou num determinado ponto da guerra que Esparta estava em desvantagem, então pediu a ajuda dos persas. Os persas ajudaram e os espartanos venceram os atenienses, né? Aí quem passou a dominar foi o quê? A cidade de Esparta, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, porque na próxima aula já vou entrar né, falando de Alexandre, as conquistas de Alexandre, tá? Então eu quero que vocês, a partir da página de 190, vocês assistam essa aula e vão acompanhando pelo livro, tá? Eu acho, vai ser bem tranquilo essa partezinha aí, tá bom, meninos? Então valeu, até a próxima aula. Tchau.